Do que há de mais avançado em pesquisa, à linha de frente dos desastres, da segurança das famílias, ao limite das explorações humanas neste planeta ou em outros mundos, e virtualmente em todas as partes da nossa vida diária, as comunicações via rádio continuam a encontrar novos caminhos para tornar o impossível possível, trazendo benefícios para toda a sociedade humana. Neste contexto, o radioamadorismo é uma potente ferramenta para permitir a qualquer pessoa aprender, utilizar e descobrir o poder e as possibilidades das radiocomunicações. Por exemplo, o radioamadorismo pode prover a habilidade para experimentar, projetar e construir utilizando as mais recentes tecnologias, ou simplesmente uma forma de fazer e conhecer novos amigos. Ele pode conectar pessoas de quaisquer regiões do mundo, rompendo as barreiras culturais e promovendo a amizade internacional. Ou simplesmente pode ser utilizado para prover segurança e proteção para indivíduos e suas famílias, onde quer que vivam, ou para qualquer lugar para onde se desloquem. O radioamadorismo também pode ser utilizado como uma excelente e poderosa ferramenta de educação para escolas e outras instituições para estimular o interesse e a imaginação de crianças e de outras faixas etárias. Mesmo quando não há energia elétrica, ou a internet, a televisão e as redes celulares param de funcionar, o radioamadorismo pode facilmente prover a capacidade de voltar a se comunicar, seja com seu vizinho, seja ao redor do mundo e até mesmo através do espaço. Por toda a história, a humanidade sempre teve interesse em se comunicar, sempre procurando novas formas de fazê-lo. No início, as pessoas costumavam gritar para serem ouvidos por outros que estivessem ao redor. Porém, a voz humana, como sabemos, não poderia alcançar grandes distâncias. Posteriormente, quando a humanidade conseguiu dominar o fogo, as fogueiras eram utilizadas para mandar mensagens a longas distâncias até onde a visão pudesse alcançar. Na antiguidade, em vários lugares do mundo, estes sinais eram utilizados para se comunicar, carregando mensagens que cruzavam grandes distâncias. Somente a partir do século XVIII, a humanidade começou a utilizar sinais de telégrafo visuais e outros sistemas ópticos que tornavam possível enviar mensagens por distâncias ainda maiores. Em média, essas distâncias podiam alcançar cerca de 10 km entre estações ópticas, chegando até 30 km sobre a água. Ao final do século XIX, o inventor italiano Guglielmo Marconi inventou as transmissões sem fio e, em 1901, conseguiu enviar uma mensagem em código Morse, vencendo cerca de 3.000 quilômetros através do Oceano Atlântico, entre as cidades de Cornualha, na Inglaterra, e Newfoundland, no Canadá. Foi exatamente neste ponto que as radiocomunicações nasceram. E desde então, cientistas e inventores têm acumulado um vasto conhecimento para desenvolver uma grande quantidade de novas tecnologias que têm beneficiado a todos nós. Gostaríamos de te desafiar a pensar nas várias formas em que a radiocomunicação tem beneficiado o nosso mundo. Ao final desse vídeo, traremos muitos outros exemplos, mas por enquanto, veja algumas aplicações nas quais a radiocomunicação é utilizada no nosso dia a dia. A tecnologia do rádio permite aos radioamadores se comunicarem com quaisquer pessoas em qualquer lugar do mundo, ou mesmo fora dele, sem depender de nenhuma rede de comunicação moderna ou qualquer infraestrutura existente. Da mesma forma, também torna possível a existência de muitos e muitos sistemas que temos hoje em nossas casas ou mesmo fora delas. Serviços governamentais ao redor do mundo também dependem da radiotecnologia como parte crítica de seus sistemas de comunicação, oferecendo diversos serviços à sociedade e até salvando vidas. Até mesmo dentro da medicina, a radiotecnologia ajuda a salvar vidas, reduzir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A radiotecnologia também é utilizada para detectar e alertar em situações de perigo e desastres, abreviando o tempo de socorro e trazendo segurança para as pessoas. A radiocomunicação também provê uma forma segura e precisa de identificar pessoas e objetos, ajudando a detectar vários tipos de riscos de segurança. Seja na terra, no ar ou no mar, a radiocomunicação também nos habilita a navegar de uma forma muito mais fácil, tornando possível a existência de redes celulares, satélites de comunicação e todo tipo de dispositivos sem fio. A tecnologia de radiofrequência tem se tornado também um elemento imprescindível para as diversas áreas de pesquisas avançadas, abrindo as portas para novas e interessantes descobertas que têm mudado a forma como nos relacionamos com o mundo. Além disso, tem nos proporcionado diversas formas e convenientes maneiras para viver a nossa vida diária. Podemos encontrar até mesmo a radiotecnologia sendo utilizada sob a Terra, em aplicações interessantes e desafiadoras, que de outra forma não seriam possíveis. E acima de nós, orbitando ao redor da Terra, também tem sido utilizada de diversas formas para melhor observar o nosso planeta, trazendo proteção e benefícios para toda a humanidade.
A radiotecnologia também tem nos permitido aprender a respeito de outros mundos. Por exemplo, tem sido utilizada para descobrir e pesquisar a respeito de outros planetas e neste momento está sendo utilizada na superfície de Marte, ajudando a explorar o planeta, permitindo controlar e receber dados dos veículos aqui na Terra. A radiocomunicação também torna possível que sistemas como o telescópio Hubble possam operar de fora da atmosfera da Terra e trazendo-nos dados das regiões mais remotas do universo, propiciando comunicações, controle e o envio de imagens até a Terra. E na época em que este vídeo foi traduzido e publicado, algo extraordinário está acontecendo a mais de 23 bilhões de quilômetros da Terra. A nave Voyager 1, lançada em 1977, já ultrapassou a área que compreende o Sistema Solar e, juntamente com sua companheira, a Voyager 2, tornaram-se os primeiros objetos feitos pelo homem a alcançarem o espaço interestelar. A bordo da espaçonave está um transmissor de 23 watts que continua nos enviando informações científicas preciosas para nos ajudar a entender o espaço que nos rodeia. Como você pode ver, seja em casa ou na escola, nos veículos, nos locais de trabalho, debaixo da Terra, acima da Terra e nas regiões remotas do espaço, você encontrará a radiotecnologia sendo utilizada em todo lugar. É difícil imaginar o nosso mundo hoje se essas tecnologias simplesmente desaparecessem, mesmo considerando que o uso do rádio seja algo relativamente recente na história da humanidade, com seus pouco mais de 100 anos de utilização. Porém, muito mais do que qualquer tecnologia utilizada até hoje, num curto período de tempo, ela tem transformado o nosso mundo de uma forma impressionante. E isso é apenas o começo. Enquanto as tecnologias de comunicação têm evoluído num ritmo sem precedentes, nós também evoluímos junto. E tudo isso tem sido tornado possível por meio de um recurso natural e invisível que nós chamamos de espectro eletromagnético. Espectro eletromagnético é o termo que utilizamos para definir todas as frequências possíveis de radiação eletromagnética. Tudo emite radiação, mas apenas em frequências específicas. Das ondas de rádio às ondas gama, a maior parte dessas radiações no universo é invisível para nós. A propagação dessas ondas é propiciada pela alternância de um campo magnético e um campo elétrico, não muito diferente da propagação de ondas no oceano. Como todas as ondas, elas têm sua medida de frequência em Hertz, que mede a quantidade de ondas que passam por um determinado ponto a cada segundo. Outra medida é o comprimento de onda, que mede a distância de um pico de onda a um pico da próxima. Cada faixa de frequências do espectro eletromagnético está ligado a fenômenos físicos específicos, assim como aplicações diferentes. Porém, elas são fundamentalmente as mesmas. As ondas de rádio, as frequências mais baixas no espectro, não são exceção. Elas vão de 3 kHz a 300 GHz, o que inclui frequências próximas da audição humana, e indo até a frequências extremamente altas da faixa dos micro-ondas. Muitas ondas podem ser transmitidas ao mesmo tempo. Contanto que cada uma tem a sua própria frequência específica, elas não interferem umas com as outras. A maioria das nações do mundo oferece aos radioamadores a permissão para explorar e experimentar utilizando faixas de frequência específicas espalhadas por todo o espectro eletromagnético. Mas por que se tornar um radioamador? Algumas pessoas são atraídas para o hobby pela habilidade de se comunicar com outras pessoas ao redor do país, do mundo e até em missões espaciais. Outros oferecem o seu tempo e conhecimento para prover radiocomunicação em situações de desastre. Outros gostam de experimentar na eletrônica. Os que gostam de informática podem utilizar o radiopacote para expandir as suas próprias possibilidades de comunicação. Os que gostam de competição participam dos contestes de DX, onde o objetivo é descobrir quantas estações distantes se pode contactar. Outros apreciam a proteção, segurança e conveniência de um sistema portátil que possa permitir se comunicar de qualquer lugar, a qualquer hora. Mas algo no radioamadorismo parece ser comum a todos. É a oportunidade que todos têm de fazer novos e grandes amigos através do rádio, bem como a participação em muitas organizações de radioamadores, atividades e eventos que ocorrem ao redor do mundo. Quem pode ser um radioamador? A resposta é qualquer pessoa. Encontramos radioamadores vindos de todos os lugares: artistas de cinema, missionários, médicos, estudantes e políticos, caminhoneiros e grupos de amigos de todos os sexos, idades, níveis sociais e nacionalidades, incluindo pessoas com todos os tipos de habilidades ou deficiências. Ao redor do mundo, encontramos milhões de radioamadores licenciados vindos de quase todos os países.
Alguns apreciam o código Morse e antigas chaves telegráficas, outros gostam de conversar por meio de rádios portáteis, outros de mensagens de computador enviados por meio de satélites. Mas todos têm em comum a necessidade de saber o que está acontecendo e usam o rádio para isso. Esses radioamadores formam uma imensa comunidade internacional que utiliza as mais diversas e possíveis formas de radiocomunicação. Consiste de pessoas que gostam de aprender e assim se comunicar por meio de voz, dados e imagens, através do ar, alcançando lugares incomuns tanto perto quanto longe, sem depender de sistemas comerciais. Quase o tempo todo, o radioamadorismo é a forma mais divertida de utilizar o rádio. É uma forma de falar com as pessoas ao redor do mundo, enviar um e-mail sem precisar da internet e uma forma de estar em contato com os amigos na cidade ou no mundo. Na maioria dos países, para ser um radioamador é necessário ter uma licença. Porém, esta licença é fácil de obter e habilita a pessoa a utilizar as mais diversas frequências e níveis de potência que não são disponíveis em outros serviços. Mas o radioamadorismo também tem uma face extremamente importante, que são as comunicações de emergência. Agências governamentais ao redor do mundo têm criado grupos especiais de radioamadores que são treinados e dispõem de suas estações para prover comunicações de emergência em caso de necessidade. Esses grupos formam uma imensa rede mundial, provendo ajuda, salvando vidas e mais vidas, sempre que as comunicações regulares falham. Mas que tipo de atividades os radioamadores realizam durante essas ocasiões? É importante relembrar que o mundo hoje em dia depende de uma grande infraestrutura para fazer funcionar os celulares, a rede elétrica e a internet. Porém, às vezes um problema acontece e os sistemas são sobrecarregados, sofrem falta de energia ou simplesmente falham. Há muitas coisas que podem dar errado nesses sistemas e é aí que os radioamadores podem ajudar. Normalmente, os radioamadores começam a atuar logo após acontecer algum tipo de acidente ou desastre natural, quando as redes de comunicação regulares, tais como celular e internet, deixam de funcionar devido à queda na infraestrutura que os mantém funcionando. Nessas situações, o rádio é a única forma de se comunicar e enviar mensagens para a área afetada. Em caso de desastre, seja natural ou causado pelo homem, os radioamadores podem ser mobilizados de forma rápida, de forma voluntária e montar um sistema de comunicação que tanto é eficiente quanto funcional. Usando seu próprio tempo, conhecimento e equipamentos, eles montam uma rede de comunicações de emergência local a ser utilizada pelos órgãos governamentais, além de permitir que as famílias possam se comunicar com seus entes queridos que são afetados pelo desastre. Isso permite construir uma rede pública de serviços básicos que de outra forma não seriam possíveis. Em muitos casos, são os radioamadores aqueles que chegam primeiro em situações de emergência, promovendo o sistema principal ou suplementar de comunicações, auxiliando os órgãos públicos de socorro até que eles possam se organizar melhor. Além disso, são os radioamadores aqueles que normalmente provêm a comunicação de forma que as próprias equipes de socorro também possam se comunicar com os seus familiares. Esses radioamadores voluntários muitas vezes também se organizam para estarem sempre preparados para atuar quando necessário. Eles mantêm os seus próprios sistemas de comunicação de emergência prontos, dispõem de sistemas de repetidores ligados em rede, além de ter estações preparadas para operar quando necessário. Eles também organizam e regularmente promovem redes de emergência e realizam treinamentos para mantê-las regularmente em prontidão em operações ao ar livre chamadas de Field Days. Esses eventos são excelentes para testar e manter sempre em prontidão esses radioamadores, assegurando que eles possam ser mobilizados rapidamente diante de desastres e testar a confiabilidade das transmissões, operando exclusivamente com recursos emergenciais. Você também verá radioamadores operando para assegurar comunicações confiáveis durante eventos públicos, tais como feiras, eventos e encontros diversos. Eles fazem isso com espírito de serviço público, também por diversão, mas também como treinamento próprio, de forma que possam estar sempre em prontidão caso necessário. Este tipo de serviço público provido por radioamadores é feito de maneira informal, mas também formalmente, por meio de organizações dedicadas a este propósito. A nível local ou regional, os radioamadores podem se organizar em redes estaduais ou municipais para auxiliar as defesas civis. Muitas vezes, os radioamadores também podem se organizar em áreas geográficas mais amplas e, ao nível nacional, alguns radioamadores podem se voluntariar para auxiliar os governos nacionais operando em todo o país, auxiliando a Defesa Civil Nacional em operações ou em planejamento de políticas nacionais. A maioria desses serviços providos por radioamadores são feitos por meio de acordos de cooperação com as agências.
Em algumas localidades pelo mundo, os radioamadores também podem prover comunicações com pessoas que estão isoladas ou mesmo ajudar as agências meteorológicas a nível nacional, provendo informações para elas ou disseminando informações sobre o tempo para o público em geral. Ao final deste vídeo, você encontrará as informações necessárias para ajudar ou se integrar a esses radioamadores que operam hoje em todo o país. Ao longo da história, as agências governamentais têm reconhecido os serviços prestados pelos radioamadores em situações de emergência. Elas também reconhecem e valorizam os avanços que os radioamadores têm alcançado no campo das radiocomunicações, da tecnologia e no congraçamento internacional. Como prova disto, os governos têm autorizado os radioamadores para experimentar e operar em faixas de frequências espalhadas por todo o espectro eletromagnético, desde o início do espectro, abaixo da faixa de AM comercial, chegando até as frequências extremamente altas das microondas. Às vezes é fácil esquecer que o espectro eletromagnético, como todo recurso natural, é muito limitado. Portanto, a sua distribuição é elemento essencial, estratégico para governos e para a humanidade. Por causa disso, e também porque o seu uso ultrapassa as fronteiras entre os países, a alocação de frequências é regida por leis internacionais que são seguidas por quase todas as nações do mundo. A União Internacional de Telecomunicações, ITU em inglês, supervisiona o quanto do espectro é destinado aos radioamadores. A ITU administra, a nível global, uma estrutura que mantém todos os serviços operando de forma harmônica, sem interferências, no interesse de todos os países participantes. Os radioamadores são livres para operar e experimentar em quaisquer dessas frequências autorizadas, as quais podem variar em função do país ou da classe do radioamador. O documento que lista todos os modos e frequências de operação dos radioamadores é chamado de Plano de Bandas. Este documento tem como origem acordos internacionais, a legislação do país e também acordos entre os radioamadores. Agências nacionais regulam o uso que os radioamadores fazem desse espaço, de forma que nem todas as bandas de radioamador a nível internacional estão disponíveis em todos os países. Ainda que restrições nacionais possam ocorrer, acordos internacionais garantem permissões e restrições para o seu uso. Então, o que podemos fazer com o radioamadorismo? Ainda que a quantidade de coisas que possam ser feitas com rádio seja limitado apenas pela imaginação, apresentaremos a seguir alguns usos típicos que os radioamadores fazem de suas estações. Os radioamadores podem utilizar comunicações por voz, utilizando as mais diversas formas de transmissão disponíveis. Eles também utilizam comunicações digitais e o quase bicentenário código Morse ainda é largamente utilizado, além de radiopacote, radioteletipo, PSK, FT8 e muitos outros. Outras formas de comunicação digital também podem ser utilizadas para enviar qualquer tipo de dados. Muitos utilizam também transmissão de imagens e vídeo. O modo mais popular de transmissão de imagens é o SSTV, enquanto que para transmissão de vídeo temos a TV amadora, tanto analógica quanto digital. Alguns radioamadores decidem inventar os seus próprios modos de transmissão, enquanto outros dedicam-se a experimentar na área de antenas e equipamentos para suas estações. Existe muita liberdade para inventar, experimentar e construir suas próprias antenas e equipamentos, garantindo diversão para os adeptos da cultura maker, faça você mesmo. Alguns exemplos incluem o controle remoto via rádio a longas distâncias, de forma a poder controlar aviões, barcos, carros, helicópteros ou qualquer outro veículo. Comunicações por reflexão lunar, também chamado de EME, utilizam a Lua como um refletor para as ondas de rádio, podendo alcançar grandes distâncias na Terra. Comunicações por voz utilizando a internet permitem que estações de rádio espalhadas pelo mundo possam ser conectadas utilizando o protocolo VoIP, unindo a internet e a comunicação via rádio. Transmissão em baixa potência, ou QRP, é uma atividade onde os radioamadores tentam fazer contato entre si utilizando a menor potência possível, buscando maximizar a eficiência de suas estações. O lançamento de estações repetidoras e sensoriamento utilizando balões de alta altitude permitem aos radioamadores enviar os seus equipamentos para inúmeros usos e experiências diferentes. OSCAR, em inglês, é a sigla para Satélite Orbital Carregando Equipamento de Radioamador. São satélites construídos por radioamadores, para uso exclusivo também dos radioamadores, para transmissões de voz, dados e outros modos. No mundo dos radioamadores, tudo isto está disponível para uso por qualquer radioamador licenciado, e o limite é apenas a sua própria imaginação.
O interesse das pessoas pelo radioamadorismo também ajuda a propagar diferentes culturas e expandir a linguagem, rompendo barreiras nacionais e geográficas, sendo a razão pela qual encontramos radioamadores em quase todas as culturas do mundo, em eventos especiais de comunicação mundial, promovendo o intercâmbio cultural, removendo barreiras e promovendo a amizade internacional. É o ambiente natural para fazer amigos em todos os cantos do mundo, aprender outras línguas e aprender mais sobre as diferentes culturas que existem pelo mundo. Uma das áreas mais importantes que o radioamadorismo atua é na educação. A natureza prática e lúdica do radioamadorismo atrai a curiosidade dos jovens, criando o estímulo necessário para o ensino de diversos campos do conhecimento humano, tornando a ciência muito mais atrativa, estimulando a cooperação e tornando o processo de aprendizagem muito mais divertido. Por exemplo, muitos projetos envolvem conhecimentos de eletrônica, física, engenharia, matemática, mecânica, construção, fontes de energia alternativas e muitas outras áreas e aplicações modernas e relevantes para o mundo atual. Estes projetos e atividades também permitem aos estudantes experimentarem e aprenderem habilidades para a vida toda, tais como trabalho em equipe, resolução de problemas, gerenciamento de projetos e comunicação. Estas habilidades serão super importantes para que os estudantes possam prosseguir em suas carreiras e também na vida adulta. O radioamadorismo pode ser utilizado de forma inteligente para despertar o interesse, a imaginação e a curiosidade dos estudantes, permitindo-os experimentar, tocar, ver e entender aquilo que estão estudando, ao invés de absorver a teoria passivamente. Incluir o radioamadorismo na educação é uma grande oportunidade e, de fato, muitos governos ao redor do mundo têm integrado o radioamadorismo aos currículos escolares, alcançando grande sucesso, aumentando o nível de aprendizado, motivação e resultados. Porém, o radioamadorismo não é apenas uma excelente ferramenta educacional. Ele também provê a liberdade para experimentar, sonhar e descobrir. Na verdade, o radioamadorismo é o único e último serviço no espectro eletromagnético onde indivíduos podem experimentar e desenvolver suas próprias aplicações na área de comunicações sem fio. Eles podem não apenas modificar equipamentos prontos, mas criar os seus próprios, desenvolvendo formas inteiramente novas de radiocomunicação. Por conta disso, os radioamadores sempre estiveram na vanguarda da tecnologia. Por exemplo, os radioamadores têm trabalhado e desenvolvido tecnologias como televisão e informática muitos anos antes de se tornarem populares. De muitas formas diferentes, os radioamadores não se contentam em apenas serem consumidores, mas também desenvolvedores de tecnologia. Você gostaria de experimentar novas tecnologias? Ajudar pessoas a se comunicarem com seus amigos e familiares? Falar com pessoas ao redor do mundo? Servir a sociedade? Ou ter um rádio pronto para utilizar em situações de emergência? É fácil se tornar um radioamador. A forma mais fácil de começar é ouvir os radioamadores conversando em suas faixas, ler a respeito do radioamadorismo ou, melhor ainda, entrar em contato com os radioamadores locais. A maioria dos radioamadores ficará feliz e terá grande interesse em compartilhar os seus conhecimentos, ajudando aqueles que estão começando a se desenvolverem no hobby. Eles irão te explicar como se tornar radioamador, a estudar para as provas e a procurar um bom equipamento para ser o seu primeiro rádio. É muito fácil começar e no final deste vídeo iremos colocar links onde você pode buscar informação sobre como iniciar no hobby. Em apenas alguns poucos anos, a radiocomunicação tem mudado a forma do nosso mundo e as nossas vidas diárias, e continua a avançar num ritmo acelerado. O radioamadorismo irá continuar unindo as pessoas ao redor do mundo, oferecendo a oportunidade de explorar, sonhar e descobrir todo o poder e as possibilidades da tecnologia do rádio. O radioamadorismo é um hobby, mas também é um privilégio que nos oferece um mundo de aprendizado, um mundo de proteção e segurança, um mundo de auxílio ao próximo. Podemos não saber como será o mundo daqui a 100 anos, mas certamente a radiotecnologia continuará a evoluir e o mundo evoluirá junto, e nunca será o mesmo. Certamente a história demonstrará que os radioamadores estarão sempre na linha de frente deste futuro, sonhando-o e construindo-o da forma que sempre tem feito antes. Obrigado por assistir este vídeo. Esperamos ter te ajudado a conhecer melhor o mundo do radioamadorismo e tudo o que ele tem a oferecer a você, sua família e amigos. Um forte 73 de Alisson, PR7GA.